Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, 14 horas e 30 minutos, e nós vamos abrir aqui uma conversa com Eduardo Moreira, um querido conhecido aqui da nossa comunidade, já esteve no canal Resistentes há uns 4, 5 meses atrás, nos deu muita alegria e agora nos brinda aqui com mais uma presença para falar aí dos momentos mais candentes do cenário político brasileiro, com destaque a entrevista que ele fez com o Lula semana passada, salvo engano, ou retrasada. Edu, passo para você fazer suas saudações iniciais, em seguida a gente abre a conversa. Muito obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, fico feliz aí com o sucesso que o canal tem tido. Eu tenho ouvido algumas pessoas por os lugares onde eu tenho passado falando do canal Resistentes, então me deixa aí muito contente ver que mais uma iniciativa aí no campo progressista de levar informação e levar conhecimentos está dando super certo. E obrigado pelo convite. Legal, Edu. Nós aqui agradecemos e a nossa missão é essa mesmo, levar informação para um público cada vez maior. Edu, eu gostaria de abrir essa nossa conversa falando sobre a sua visita em Curitiba para entrevistar o presidente Lula ao lado do Gonzaga Beluso, e teve vários, assim, do meu ponto de vista, ineditismo nessa conversa. A primeira delas é que foi uma conversa temática, né? Vocês propuseram falar de economia, o Lula, antes da abertura, fala, bom, mas não dá para falar de economia sem falar de política, o que é absolutamente verdadeiro, mas vocês conseguiram fazer uma conversa basicamente sobre política e foi ao lado da entrevista que ele concedeu à turma do 247, na minha avaliação, foi das melhores entrevistas que o Lula concedeu em Curitiba, e eu estou tendo a oportunidade de assistir todas elas. Então, não é nenhum confete aqui, você não precisa disso, evidentemente, mas foi brilhante a conversa que você e o Beluso fizeram. E eu gostaria de ouvir de você as suas impressões, as suas sensações, como é que foi chegar no prédio, enfim, você não conhecia o Lula pessoalmente, né? Foi o primeiro contato pessoal com ele. Eu Conta um não, pouco aí para o nosso público como foi esse encontro. Foi o primeiro encontro que eu tive com o presidente Lula pessoalmente, né? Já tinha ouvido falar muito da história dele pela minha esposa. Minha esposa fez a Dona Marisa no filme do Lula, então ela é uma especialista em vida do Lula e da Dona Marisa, né? Para fazer a Dona Marisa. Quando eu digo que ela fez a Dona Marisa, quem não sabe, minha esposa é uma atriz, né? Então no filme Lula, Filho do Brasil, ela fez esse papel. Acompanhei sempre ele sob aquela ótica enviesada do mercado financeiro, onde eu passei 20 anos, né? E o mercado sempre foi um crítico voraz do Lula, pessoalmente, da figura do Lula, apesar de ter ficado mais calminho durante os anos do governo Lula, onde os bancos ganharam muito dinheiro, né? Então foram anos onde o mercado financeiro ficou um pouquinho menos crítico assim ao governo, mas sempre quando se referia à figura do presidente se referia de uma maneira muito agressiva, assim, pejorativa sempre, etc., com apelidos e coisas que não eram muito legais. E eu fui assim de coração aberto e me sentindo muito honrado pelo convite, assim, sabe? Era uma oportunidade que eu queria já há algum tempo ter, de estar próximo ao presidente, alguém sobre quem eu tenho falado em vários dos encontros que eu tenho com outros políticos, né? Então eu tenho estado com várias pessoas que estão ou estiveram aí com um protagonismo político muito grande no Brasil, seja nos partidos de esquerda, nos partidos de centro, menos no pessoal de direita, né? Que é o pessoal que atualmente não tem querido se misturar muito comigo aí, né? O Eduardo virou meio que tóxico para o pessoal muito de direita. Mas, enfim, todas as pessoas com quem eu conversei sempre me falaram muito da genialidade do Lula, assim, né? Mesmo as pessoas que hoje não são muito próximas ou não ideologicamente não são muito alinhadas com ele, sempre são pessoas que me falam o seguinte: olha, o presidente é uma pessoa absolutamente genial. E genial não é só no discurso, porque seduz as pessoas, é genial mesmo, de capacidade intelectual. Um cara brilhante, que pega as coisas em um segundo, consegue ler uma situação rápido, tem a resposta para tudo, analisa as informações que você dá assim, quase que instantaneamente. E eu que tinha curiosidade de ver na prática como é que era isso, né? E realmente me impressionou assim
a capacidade do presidente de falar sobre vários assuntos, de rapidamente conseguir encaixar vários cenários diferentes, de lembrar de vários fatos que aconteceram no governo dele ou fora do governo dele, e impressiona mesmo, né? Atualmente, o que eu tenho feito na minha vida é estudar e debater, estudar e debater. Então, você acaba tendo alguma referência, né, para poder fazer ali alguma medida em relação à capacidade que as pessoas têm de debater assuntos diferentes e de processar informações diferentes. E é impressionante. O Lula ele é genial nesses aspectos. E me tratou com um carinho enorme, assim, me recebeu com um carinho que é mais até do que carinho, sabe? É um carinho e força muito grande, assim. Tem algumas pessoas que, quando você chega perto, assim, dão aquela impressão de, pô, queria que esse cara fosse meu irmão mais velho, né? Quando a gente é pequeno, tem confusão, tem briga, dá vontade, pô, para quem que eu vou pedir ajuda, né? Então, são as pessoas que passam força, assim, né? E o Lula passa essa força de uma forma muito clara, assim. Então, foi uma experiência incrível. Eu sou muito grato a toda a equipe ali do presidente Lula e ao próprio presidente Lula por terem me dado essa oportunidade. Acho que você está no mudo. Desculpe, microfone. Edu, sem querer me estender nesse ponto, e eu já adianto ao nosso público internauta que nós iremos cumprir aqui um horário de 30 minutos, o Eduardo tem um compromisso ainda logo em seguida, então nós vamos procurar ser bem objetivo e sucinto aqui para poder explorar ao máximo o que a gente tem para conversar com o Eduardo. Edu, você teve o privilégio de não só conversar com o Lula, mas estar ao lado do Gonzaga Beloso, né? Eu acho que foi um privilégio duplo dessa conversa para poder explorar um tema tão importante como a economia. Para a gente encerrar esta pauta deste encontro, eu gostaria que você, se possível, fizesse um destaque da conversa. O que mais te chamou a atenção, o que mais foi enriquecedor, que tema abordado, o que mais te inspirou? Enfim, você já fez esse balanço? Não sei se você... Ou a entrevista inteira deve ter sido muito, muito emocionante, né? Mas houve algum momento que você destacaria aqui para a gente nesse momento? Eu acho que antes, só em relação ao ponto que você falou, o Luiz Gonzaga Beloso, né? Durante todo o meu tempo de mercado financeiro, eu sempre ouvi falar dele também de uma forma muito pejorativa, muito ruim, quando o pessoal falava, o pessoal está considerando o Beloso para ser presidente do Banco Central, ou ministro da Fazenda, aí o mercado caía e etc. E aí no mercado a gente meio que aprende a repetir o que os outros estão falando, assim, né? Você é meio que forjado naquele ambiente de preconceito, de visões já pré-concebidas e etc. E ter conhecido mais a fundo o professor Beloso foi incrível, assim. O professor Beloso ele é uma enciclopédia ambulante ali, não só sobre economia, e sobre economia ele fala com uma proficiência inacreditável, assim. Ele vai falar sobre economia brasileira, sobre economia americana, sobre economia europeia, sobre economia chinesa, etc. Mas ele vai falar com você também sobre história da arte, sobre as grandes sinfonias, sobre o que aconteceu no processo de colonização da África. O cara vai falar tudo com você. Entendeu? Cinema. Cinema, o cara tem um filme para você assistir para cada assunto econômico que você puxa. E assim eu falei, caramba, como esse cara não é assim, não só para o pessoal da esquerda, mas para o Brasil inteiro, uma super referência, né? Porque em outros países você tem isso, por exemplo, quando você chega nos Estados Unidos ou na Europa, você pega o nome do Chomsky, né? O New York Times escreve, o Chomsky, apesar da gente não concordar com as ideias dele, etc., inequivocamente talvez dos maiores intelectuais do mundo e talvez o maior intelectual vivo do mundo, né? E então, assim, a gente saber reconhecer a grandeza de alguém, independente dele estar no nosso campo ou no campo adversário, é algo que eu acho que falta para a gente. E o Beloso é um cara absolutamente fantástico, assim. Quem não conhece a fundo o Beloso está perdendo a chance de conhecer uma das grandes cabeças e raras capacidades que a gente tem aqui no Brasil. E sobre a entrevista lá, uma coisa que me impressionou muito foi o seguinte: eu tenho feito algumas vivências, né? Morado em alguns lugares
que são regiões muito pobres do Brasil, para poder conhecer a desigualdade brasileira, conhecer a pobreza. E essas minhas vivências, elas dão um passo além de só visitar, né? Então, eu trabalho com eles, durmo com eles, passo uma temporada sempre, ao invés de um dia, 2 dias só, para poder entender como é que é a vida ali do pessoal que está no lado prejudicado dessa nossa balança que pende tanto para os mais ricos, para os privilegiados. E o Lula é o único cara com quem eu conversei até agora que fala da vida dessas pessoas mais pobres, do dia a dia delas, com uma riqueza de detalhes que é inacreditável. Ou seja, muita gente fala um pouco sobre o que ouviu falar, ou sobre algum caos que enfim, é marcante, etc. Mas do dia a dia, eu sempre senti muita falta dessa percepção da realidade dessas pessoas. Porque sem você entender muito a percepção dessas pessoas, é difícil você representá-las com muita eficácia, né? Porque você só tem como resolver o problema que você conhece, né? E é um engenheiro que está falando. A primeira coisa que, quando você faz engenharia, surgiu um problema. Então, faz o seguinte, vai lendo o problema, separando as variáveis todas, vai montando as equações que você tem, monta o sistema. A primeira coisa é discriminar e entender o problema, né? E, cara, é impressionante como ele fala com assim uma riqueza de detalhes e com uma verdade, isso eu posso falar, pelo que eu vi, assim, dessa realidade da vida dos mais pobres do Brasil, que eu não tinha visto até então, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, muito mesmo. Não só isso, como também a identificação deste pessoal com quem você tem feito essas vivências, tem com ele, não é, Edu? Existe uma reciprocidade aí danada entre o povo mais humilde e o presidente Lula. Imagino que você tenha percebido isso. Como é que foi? Porque eu acho que liderança você tem que conquistar a partir de um certo nível de liderança com legitimidade, né? Então, esse negócio de liderar pela força vai até um nível, né? Liderar pelas regras vai até um nível. Agora, a partir de um certo nível, você tem que ter alguma legitimidade para ter essa liderança. E aqui assim, só um ponto que é importante a gente falar, independente de fazermos o papel de julgadores do que o Lula fez de certo, o que ele fez de errado, a pena que ele tem que cumprir ou não tem que cumprir. Enfim, isso é uma outra conversa que a gente pode ter durante um bom tempo aí, e com o que eu puder agregar, eu vou entrar no debate, porque eu não tenho medo de debate nenhum, né? Eu tento ser assim, verdadeiro com as coisas que eu penso. Mas, independente desse julgamento, eu te pergunto, me fale o exemplo de um líder, tá? Na história recente que nós temos, não é no Brasil, não, em qualquer outro país, que depois de preso, há mais de 500 dias, todos os dias, tem ou uma multidão ou um grupo muito grande de pessoas em frente aonde ele está preso, fazendo manifestações de manhã, de tarde e de noite. Me diz um exemplo. Um exemplo, qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Então, uma coisa que é inquestionável é essa liderança e essa capacidade de representar essa população mais pobre que o Lula tem. E aí você pode ser bolsonarista, você não tem como negar isso. E aí tem o outro lado, que é o seguinte, se o Bolsonaro for preso, você acha que você vai ter mais de 3 dias em frente à prisão um grupo pedindo para o Bolsonaro ser solto? Então, assim, algumas pessoas vão dizer, mas isso não quer dizer nada. É claro que quer dizer. É claro, e mais do que quer dizer muito. Quer dizer que você tem um grupo grande da população brasileira que se sente representada pelo presidente Lula e que tem que ser ouvida. Entendeu? Não quer dizer que ele tem que ser solto por causa disso, mas quer dizer que essa população tem que ser ouvida. Por que eu digo que ele não quer dizer que ele tem que ser solto por causa disso? Porque ele foi preso por causa disso. Exatamente. Ele foi preso por causa de uma opinião pública forçada pela mídia de uma forma assim que eu acho que a gente nunca viu antes, né? Por causa de uma espetacularização de todo esse processo judicial. Hoje em dia, quando você olha
os ministros do Supremo, você olha os procuradores, você olha os juízes, é assim, eles são astros de TV, né? São celebrities, né? Então ele fala olhando para a câmera, você sente que tem toda uma preocupação estética e eu acho, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, eu acho que a preocupação estética e dos aplausos hoje, ela é muito maior até do que da qualidade e da imparcialidade, né, do que é votado, do que é decidido, e por causa disso a gente teve essa decisão que hoje eu acho que a maioria das pessoas, até as pessoas de direita, concordam também que o caso do Lula não foi um caso como os outros, né? O que está vazando aí mostra que, independente de em quem você vota, do que você defende para o Brasil, de repente você é um cara que odeia o Lula e torce para ele estar preso, mas uma coisa é você torcer para ele estar preso, a outra coisa é você dizer que não tem nada estranho nesse processo ao qual foi submetido o presidente Lula. Então, essa mesma espetacularização, pressão popular que colocou ele lá, não deve ser o que deveria tirar ele da prisão. O que deveria tirá-lo da prisão seria a chance de ter um processo justo, como manda a lei e como todos deveríamos ter. Edu, a síntese desse teu raciocínio é simplesmente uma coisa, quer dizer, se o Lula não estivesse preso, o Bolsonaro não teria sido eleito. Então ele só está preso para que o Bolsonaro faça implantar esta agenda ultraliberal anticivilizatória que está em curso. O motivo é esse. E o Lula solto é um tremendo risco a essa agenda. Então, libertar o Lula pelas vias da justiça será uma tarefa bem árdua. Difícil. Vamos acompanhar aí. E que todo mundo tenha muito claro na cabeça o seguinte: se a gente fosse fazer um bullet point, assim, né, os tópicos, a gente vai ter o seguinte: presidente Lula está preso com uma pena incrivelmente severa por causa de um apartamento triplex. Próximo item. Lula nunca dormiu uma noite no triplex. Próximo item. O nome de Lula não consta em nenhum documento de propriedade do triplex. Próximo item. Lula nunca recebeu nenhuma informação, nenhum tipo de correspondência oficial, nem nada do triplex. Próximo item. Lula nunca pagou nenhum item do triplex. Aí o próximo item vem assim: a única, entre aspas, prova que existe contra Lula, no caso do triplex, é a delação de Léo Pinheiro. Próximo item: a delação foi aceita pelo juiz Sérgio Moro. Próximo item: Léo Pinheiro está solto. Próximo item: Sérgio Moro é o ministro da Justiça. Eu quero ver se alguém consegue contestar um desses itens. Só faltou o Léo Pinheiro alterou a delação dele para fazer adequar o que o Moro queria ouvir para poder condená-lo. Mas é uma maluquice. E assim, aí a gente está vendo umas coisas do tipo isso. Paris faz isso para o Lula, a OCDE agora vai colocar esse caso em discussão. Você começa a ver um monte de coisa, porque para quem está fora é tão simples ver que esse negócio não foi feito da maneira correta. Edu, é tão simples, entendeu? Que aí é o que o Noam Chomsky me ensinou lá. Ele falou o seguinte: quando estiver muito complicado, think like a child, pense como uma criança, entendeu? Aí você vai ver o absurdo. Não, e só vamos lembrar que agora, sexta-feira, dia 11 de outubro, será colocado em julgamento, em votação, não sei qual é o processo, o Nobel da Paz. E o Lula é um dos candidatos para ser o Nobel da Paz este ano. Então, nós teríamos um preso político no Brasil, respeitado por todos os estadistas mundiais, que vão visitá-lo em Curitiba, e que poderá ser, entre outras coisas, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o segundo na América Latina, né? E você sabe que eu tomo muito cuidado quando eu falo essas coisas todas, né? Porque eu busco, dentro disso tudo que está acontecendo, ver os absurdos que têm que ser corrigidos, né? E os absurdos que têm que ser corrigidos, eles devem ser corrigidos para qualquer um. Então, vou te dar um exemplo. Uma vez eu vi um dos donos de bancos, aí, etc., sendo preso numa dessas operações. E é um cara que acabou falando mal de mim para caramba, para um monte de gente, tinha todos os motivos, né, para ter todos os problemas pessoais possíveis com o cara. Quando saiu no dia seguinte no jornal, eu li o negócio, falei, mas calma aí, tem nada aqui provando que o cara tenha feito isso que estão dizendo que ele está fazendo, né? E com dor no coração, eu falei o seguinte, cara,
não podem fazer isso que estão fazendo com o cara. Talvez procura mais, vê se acha alguma coisa, mas do jeito que estão, não podem, porque é injusto, está errado. Então, uma coisa é o que a gente torce para ser feito, a outra é o que pode ser feito. A gente esquece que uma lei que não é respeitada, causando uma injustiça enorme, isso, se acontece para um, pode acontecer para um filho da gente, pode acontecer para uma pessoa querida nossa, pode acontecer para uma pessoa que faz toda a diferença na nossa vida e que dá que é o esteio da vida que a gente tem. Então, a gente torcer para os outros que seja feito coisas que são fora da lei, erradas, injustas, etc., é de uma idiotice incrível, porque o que vale para lá, quando o mundo dá uma volta, vale para cá também. Então, essa questão do Lula, antes até dessa questão de ideológica, mas é PT, não é PT, é esquerda ou é direita, etc., o meu ponto é o seguinte: eu quero viver numa sociedade que dá tranquilidade, que você tem direito a ser protegido minimamente, a você não acordar um dia e falar o seguinte: caramba, será que vai acontecer alguma coisa aqui comigo hoje? Mas calma aí, se acontecer, eu vou ter direito a me defender. Não, mas se eu não fiz nada, eu não tenho que ter esse medo. O Brasil, hoje em dia, você acorda falando o seguinte: olha, ninguém pode acordar hoje em dia tranquilo no Brasil. Por quê? Porque o que você fez tem pouca importância. O seu direito de se defender tem pouca importância. O que tem importância no país? O que tem importância no país é esse projeto de poder econômico que existe, e se de alguma maneira você estiver atrapalhando esse projeto político de poder, você é o seguinte: não pode acordar tranquilo nenhum dia da sua vida, entendeu? Não, é isso aí, Edu. Nós simplesmente não temos mais uma Constituição Federal que balize os atos da justiça, os atos da convivência. Então, o país está mesmo à deriva nesse aspecto. Agora, Edu, nós temos mais 10 minutos para seguir o nosso prazo, para não interferir aí na sua agenda. Eu quero passar rapidamente aqui pelo nosso chat. Não sei se vou conseguir passar por todos, tem muita gente nos acompanhando. Quero agradecer a presença de todos os internautas. Quero, antes de mais nada, pedir likes nessa nossa conversa, aqueles que estiverem curtindo, eu acredito que são muitos, pedir compartilhamento para que essa conversa chegue a um público cada vez maior e, principalmente, pedir inscrições no canal Resistentes para aqueles que ainda não são inscritos. E nós temos feito aqui em nossas lives também um pedido de inscrição para os canais parceiros, que são os canais do Rogério Anitablian, do Rogério Matucci, do Glécio Tavares, Iaras e Pagus, Inteligência Acima da Mídia, enfim, canais que formam conosco todo esse trabalho de ampliar a reflexão sobre o momento que o país está vivendo. Então, eu deixo aqui também o pedido para que vocês, tão logo terminem essa conversa, visitarem esses canais que eu citei e deixarem lá as suas inscrições também. Isso for, assim como o canal do nosso querido Eduardo Moreira. Também faço aqui um humilde pedido de inscrição para o canal dele. Assim todos nós nos fortalecemos. Bom, uma passada rápida aqui pelo chat, Edu. Ministério da Laranja está sempre presente aqui nas nossas conversas, dando boa tarde. A Estela Lacrux, Riquecal Costa, Bruno Anastasakis, que é integrante do canal, está nos acompanhando, Silvio Júnior Souza, todos eles encaminhando algumas perguntas que eu, infelizmente, não vou ter como ler, porque nós temos só mais alguns minutos para encerrar essa nossa conversa com o Edu. Luciane Escobar, nossa querida companheira aqui, também colaboradora do canal Resistentes, presente. Silvio Júnior Souza, Terezinha Matos, Josi Negreiros, que também sempre nos acompanha, Terezinha Matos. Enfim, gente, são muitas participações. Vocês podem deixar por escrito aqui esses questionamentos, se for possível, eu encaminho para o Eduardo. Mas, enfim, eu gostaria de aproveitar esse último bloco aqui, Edu. Nós vamos ter aí mais 6, 7 minutos para encerrar essa nossa conversa, respeitando a tua agenda. Eu gostaria de abordar nesse último bloco, Edu, então, 2 temas que nós havíamos programado. Primeiro, o lançamento desse teu último livro sobre as desigualdades no Brasil, né? Suas causas, enfim, esse estudo que você vem realizando já há algum tempo, e falar um pouco também sobre a tua participação, o teu acompanhamento
nas reformas trabalhistas, previdenciária e tributária. Daria um programa inteiro para falar sobre isso, né? Eu só te dou 7 minutos para abordar esses dois temas, por favor. Eu acho que uma maneira da gente simplificar muito o que está sendo feito, principalmente na reforma trabalhista e da Previdência, existe um esforço muito grande para tentar baratear ainda mais a mão de obra, que já é incrivelmente barata no Brasil através dessas duas reformas, né? Então, quando você faz uma reforma trabalhista, onde você tira poder dos sindicatos, tira a possibilidade das pessoas se associarem, desidrata essas associações todas, você está tirando poder de negociação das pessoas em relação a quanto elas recebem. Quando você aumenta a possibilidade delas trabalharem em dias que elas não podiam antes, em horários que elas não podiam antes, delas trabalharem em condições intermitentes ou outras condições quaisquer que elas não podiam antes, você está aumentando a oferta ou a possibilidade de oferta de mão de obra. E a lei mais antiga que existe da economia é a seguinte: quando você aumenta a oferta e não faz nada com a demanda, você faz o preço cair. Então, essa reforma trabalhista, ela é uma reforma que busca fazer isso, aumentar essa oferta de mão de obra e mais. E aí o detalhe de crueldade: aumentar sempre que possível através da informalidade. E as pessoas falam, caramba, o governo, que burrice aumentar através da informalidade, porque aí o governo deixa de arrecadar, etc. e tal. Mas quando você está informal, você não está sujeito às regras, que são as regras que limitam o quanto uma pessoa que é o dono do meio, dono do capital, dono da terra, pode explorar aquele outro ali que ele está usando a mão de obra. Então é o seguinte: quando você está informal, não tem salário mínimo. Quando você está informal, não tem horas máximas trabalhadas. São os meninos de bicicleta aí que trabalham mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, e ganham menos de um salário mínimo. Ah, mas é informal, então não dá para fazer nada. Mas é essa a ideia, porque quando você está na informalidade, então o cara pode trabalhar ganhando 200, 300 reais. Eu gravei um vídeo sobre isso, botei hoje no meu canal do YouTube, já tem um monte de gente colocando ali, falando, é isso mesmo, eu estou ganhando 200 reais por mês, 300 reais por mês para o que eu estou fazendo. Esse que é o caos da informalidade. Aí depois vem outra reforma, que é a reforma da Previdência. Objetivo, o mesmo, fazer a mão de obra mais barata. Porque se as pessoas não têm como se aposentar, elas têm que trabalhar até o final da vida. Então, é o velhinho ou a velhinha que está mancando, entendeu? Com um óculos desse tamanho, porque não consegue enxergar direito, cheio de dor no corpo, mas está lá fazendo alguma coisa, entendeu? Está, sei lá, empacotando coisa, está fazendo artesanato em casa, está fazendo qualquer coisa para poder sobreviver. Mais mão de obra, o que acontece com o preço da mão de obra? Cai o preço da mão de obra. Então, assim, é tudo a mesma lógica, e essa lógica cruel e burra. E por que eu não costumo usar palavras assim, mas por que é burra essa lógica? Porque esse cara que está ganhando menos salário, esse cara, depois ele não tem como consumir nada, esse cara não tem como comprar uma blusa nova, esse cara não tem como comprar um quilo de carne, esse cara não tem como comprar, enfim, um tijolo para montar um cômodo novo na casa dele. Se ele não tem como comprar, como é que você vai vender? Vai vender para quem? Né? Então, a gente está destruindo esse processo que a gente tem no Brasil, que faz o dinheiro circular, que é um processo que tinha ficado muito aquecido aí ao longo da década passada, e transformando esse negócio num mecanismo de fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos só sugar o que ainda tem de riqueza ali nos mais pobres e na classe média, jogar ele para os mais ricos, e aí esgota, e aí quando acabar com tudo, aí, sei lá, deixa lá para frente a gente resolve. Mas enquanto não tiver uma revolução, enquanto não tiver assim um momento de catarse assim coletiva, vamos deixar isso acontecer, e o importante é a gente saquear o que essas pessoas têm. Então é estúpido, esse negócio assim absolutamente fadado ao que eu chamo de fracasso, né? Eu não sei, a definição de sucesso e fracasso é uma coisa muito pessoal e subjetiva. Talvez para algumas pessoas, se a gente voltasse para a escravidão, talvez isso fosse o sucesso de alguns no Brasil, né? A gente sabe que o que a gente está fazendo é caminhando para aquele lado, para o lado da escravidão, para o lado de reforçar esse país que é um dos poucos do mundo que ainda vende apartamento com quarto de empregada, e de ter essa subserviência enorme da mão de obra em relação aos meios e ao capital. E na reforma tributária, eu acho que é o seguinte: a reforma tributária é um tema essencial para a gente estar discutindo,
mas vamos discutir reforma tributária ou simplificação dos impostos? Simplificação dos impostos, beleza, é legal, é importante, tem que tomar um monte de cuidado para a gente não extinguir fontes e vínculos de receitas constitucionais para áreas sociais, né, ou de seguridade social, educação, etc. Mas essa questão da simplificação beneficia, novamente, a turma que pode empreender, os grandes empresários, etc. A gente quer saber o seguinte, quem ganha até ali 10 salários mínimos, né? O cara que ganha 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 por mês. E essa turma? Quando é que a gente vai pegar e fazer com que ela não banque aqueles que ganham 1 milhão por mês, 2 milhões por mês? Porque hoje é isso. E aí eu falo para você, que às vezes fica bravo comigo, que ganha 10 mil por mês e está achando que quando eu falo de rico eu estou falando de você. Pelo contrário, estou querendo te ajudar. Eu estou querendo fazer com que você, com 10 mil reais por mês, possa ter seu filho numa escola, possa ter uma saúde garantida para sua família, possa morar num lugar digno e ainda sobra um pouquinho de dinheiro para você se proteger por algum caso de emergência. É para essas pessoas que a gente está falando, não só para os pobres, não, para os pobres e para a classe média. O problema é que no Brasil, essas pessoas elas bancam aquelas que não fazem nada, a não ser herdeiros, a não ser terem tido sorte na loteria biológica da vida e terem nascido nos lugares certos na hora certa. Então, essa reforma tributária que traz progressividade para os impostos de uma maneira contundente, que taxa as grandes propriedades, que taxa os jatinhos, que taxa os iates, que pega quem ganha mais de 200 mil reais por mês e bota uma alíquota minimamente parecida com o que o resto do mundo cobra. Vamos lembrar que a nossa alíquota máxima de imposto de renda, 27,5%, em lugar nenhum que é minimamente desenvolvido tem isso. Nem no Chile, que a gente gosta tanto de usar, lá é 40%. Entendeu? Não tem. E aí, em lugares desenvolvidos, é mais de 50%. Né? Então, assim, essa reforma tributária, que é a que faria a diferença, eu acho que a gente vai ter que lutar muito para conseguir arranhar por aí, porque o que a turma quer é só simplificar o negócio para tornar a vida de quem já leva uma vida fácil mais fácil ainda. Ela será ainda mais regressiva, né, Edu? Agora, Edu, umas últimas palavrinhas suas sobre o teu livro. Conta para nós o que você traz de novo, como é que foi a elaboração desse livro. Eu estou muito feliz com esse livro, cara. Esse aqui, ó, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. É um livro, foi o último livro que eu escrevi, é meu 9º livro, né? Eu já escrevi livros sobre todos os temas, já escrevi romances, livros infantis, etc. e tal. Os 2 últimos são livros, como parafraseando Lula, né? Economia política e política econômica, que um não vive sem o outro, então são livros que falam sobre os 2 assuntos. E nesse livro aqui, nesse Desigualdade, ele é um processo pessoal de investigação sobre as origens da desigualdade e os caminhos para poder combatê-la. Então, é um livro onde eu faço um exercício pessoal de me desfazer de tudo aquilo que eu acreditava, ou seja, eu me percebi como sendo um mero repetidor de teses e artigos e livros e etc. E eu falei assim, eu, em si, não sei nada, né? Eu não tenho opinião, eu não tenho uma tese pessoal. E aí eu começo a recriar assim uma sociedade, uma comunidade, desde do zero, né? Desde que um grupo de pessoas se juntam para coletar de forma nômade, assim, com alguma riqueza para poder sobreviver, até os dias de hoje, e tentar explicar como é que a gente chegou até esse nível de desigualdade e como essa desigualdade se retroalimenta em termos sistêmicos, assim, né? E ficou um livro que eu acho que assim, ele é muito bacana, porque quem estiver lendo, independente de concordar ou não concordar, vai poder dar a mão para mim e vir do zero até o ponto onde eu cheguei, até para concordar ou discordar. Mas, normalmente, a pessoa já vem de um ponto que é uma conclusão chegada por um autor e é isso e engole. Então, a tese de Chicago, a tese da PUC, a tese da Unicamp, não, aqui não, aqui é a tese que a gente constrói junto. O livro, fiquei sabendo essa semana, acabou de esgotar a primeira edição, já estou imprimindo a segunda edição, ainda tem livros da primeira edição à venda, mas na editora não tem mais, então já estou imprimindo a segunda edição do livro, a primeira edição foi uma edição grande, então eu fico muito feliz assim, de saber que essa discussão está chegando
para as pessoas no país inteiro e fazendo com que pessoas que não são economistas, não são pessoas acostumadas com esses termos econômicos, etc., estão entendendo tão bem quanto os economistas o conteúdo do livro. Eu fico muito feliz assim, com o resultado que está tendo aí no livro. Legal, Edu, parabéns. Vai ser a minha próxima compra nas livrarias, o seu livro. Eu venho também num ritmo de leitura acelerado. Eu quero, então, cumprindo o prazo que nós combinamos, né? Estamos com 35 minutos de live, agradecer imensamente a sua presença e passo para você fazer suas considerações finais, Edu, uma despedida aqui do nosso público. Não, eu queria agradecer e falar da importância, né, da gente estar não só ouvindo e participando desses debates, né, nos canais progressistas que existem, mas estimulando outras pessoas a também fazer parte disso, né? Porque é um momento de país muito delicado e importante e pode, no final das contas, se transformar no começo do fim, né? Ou pode se transformar também num grande ponto de inflexão, num grande ponto onde a gente tirou a sujeira debaixo do tapete, onde a gente realmente viu sem filtros o quão racista, machista, o quanto do nosso passado escravagista ainda existe nas nossas relações diárias. E, ao ver tudo isso, a gente finalmente foi capaz de tomar algum tipo de atitude e escolher de uma forma muito mais forte, muito mais consciente, um futuro diferente para o nosso país. Então, transformar ou não esse momento que a gente está vivendo num grande ponto de inflexão necessário para esse país é algo que depende só de todos nós que estamos participando desses debates. Então, que a gente compartilhe esses vídeos, que a gente leve esse tipo de discussão para outras rodas e sempre sem medo, porque o que o outro lado faz é colocar medo, colocando robôs que te xingam, que te fazem agressões, etc., porque eles sabem que as pessoas têm uma tendência a, na hora de receber qualquer tipo de agressão, de ser difamada, de ouvir mentiras a seu respeito, a se retrair, a recuar, porque isso está nos nossos genes, né? Quando a gente vivia em tribos, aquele que era difamado e etc., era posto para fora da tribo, e fora da tribo ninguém conseguia viver. Mas a gente não vive mais em tribo. Então, vocês não precisam ter medo desses ataques, porque sempre vai ter uma turma muito grande ao lado de vocês e lutando por um país mais justo e melhor para todo mundo. Valeu, Edu. Belo encerramento. Eu queria pegar um link do que você comentou agora. O canal Resistentes, às 18h30, vai promover a segunda edição de uma jornada sobre este livro da Boitempo, intitulado Caminhos da Revolução Brasileira, que são vários autores que vêm do século XIX até o período pré-golpe militar de 64, mostrando as suas teorias, as suas iniciativas sobre o que foi o processo histórico dos caminhos da Revolução Brasileira, que está em marcha, né? E a convidada de hoje é a Angélica Lovato. 18h30, convido todos para estarem presentes aqui novamente no nosso canal para acompanhar nesta segunda edição desta jornada, que nós pretendemos que seja 4 ou 5 edições para falar sobre esse livro. Edu, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um abraço a todos vocês aí. Para o seu livro, para a tua jornada, e estamos juntos com você, viu? E atentos para a missão que o Lula colocou na sua mão, hein? No final da entrevista, ele falou que você tem uma missão a cumprir e não faltarão apoios para que você vá em frente nessa missão. Vamos juntos, todo mundo junto. Tá bom? Valeu. Um abração, meu irmão. Fico por aqui. Tchau, tchau, Edu. Um abraço.